Bom, galera, muito boa tarde. Como a maioria de vocês me conhece, né? Se não todos, sou o professor Hernandes, sou professor de vocês do terceiro ano A, B e C. Hoje a gente vai estar gravando uma aulinha para vocês sobre o conteúdo que está no plano do canal Educação, já que é eles que nós estamos adotando, certo? Compartilhar a tela. Para a gente iniciar aqui. Pronto, então essa é uma aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio da Unidade Escolar Antônio Daroni Soares. Espero que todos assistam e aproveitem. Já que os conteúdos, gente, que a gente vai trabalhar nessas aulas, as atividades, as listas vão estar baseadas nessa aula e nas aulas do canal Educação. Ok? Então, muito boa tarde. O conteúdo que está lá, ele nem faz parte, pelo menos nos livros didáticos que a gente tem, ele não está no livro do terceiro ano. Mas como está no plano do canal Educação, a gente vai abordar. Esse é um conteúdo do segundo ano do ensino médio. O nosso conteúdo trata de eletroquímica. O que é eletroquímica, gente? Já dá para ter uma ideia desse nome, né? A gente vai envolver eletricidade com química ou química com eletricidade. Então, a eletroquímica ela se divide basicamente em duas partes. Duas partes. A primeira parte nós vamos tratar das pilhas, baterias, e a segunda parte da eletrólise. Nesse primeiro momento, a gente vai tratar mais especificamente das pilhas. Então, é o seguinte, o que é a uma pilha, por exemplo? O que é que uma pilha faz? Uma pilha, ela transforma reação química em corrente elétrica. Esse é o papel da pilha e da bateria. Transformar a partir de uma reação química, produzir eletricidade, produzir corrente elétrica. Já a eletrólise é o contrário. Através de uma corrente elétrica, se produz uma reação química. Aqui eu coloquei até um exemplo de uma torneirinha cromada, porque a eletrólise ela faz isso, gente. Ela, além de produzir substâncias, por exemplo, como gás oxigênio, gás cloro, a gente pode proteger uma superfície metálica. Como? Depositando algum metal nela. Nesse caso aqui dessa torneira, é uma torneira cromada. Então, foi feita a cromação, mas pode ser feita a niquelação. A gente pode pegar um objeto, banhar a ouro, você vê, tem pulseiras polares por aí, que o pessoal diz, isso aqui é banhado a ouro. Pois é justamente a eletrólise que faz isso. Beleza? Então, como eu falei, a eletroquímica ela se divide nas pilhas e na eletrólise. Pilhas e baterias, ou pilhas ou baterias e eletrólise. O que é uma pilha? O que é uma bateria? Uma pilha e uma bateria são dispositivos no qual, através de uma reação espontânea de oxirredução, através de uma reação química espontânea de oxirredução, se produz corrente elétrica. E é justamente por isso que uma pilha faz o controle remoto funcionar, a bateria do seu celular faz ele funcionar, e por aí vai. Já a eletrólise não é um processo espontâneo, é um processo forçado, onde a partir de corrente elétrica se produz uma reação química, de oxirredução também. Basicamente é isso. As pilhas, gente, o primeiro cientista a fazer o estudo efetivo de uma pilha foi o cientista Alessandro Volta, em 1800. 36 anos depois, um cara chamado John Frederick Daniel, ele aperfeiçoou esse processo que o Volta tinha feito, né, dessa criação dessa pilha. Então, o projeto dele, o processo dele era mais ou menos isso, do Daniel. Pilha é conhecido, inclusive, esse conteúdo a gente chama como pilhas de Daniel, pilha de Daniel. O que é que se tratava? Ele tinha duas cubas, aqui a gente chama de cuba ou célula eletrolítica. Aqui a gente tem uma ponte salina, dois eletrodos metálicos, um de zinco e um de cobre, onde esses eletrodos são ligados por um fio condutor, onde os elétrons vão sair de um polo e ir para outro. Você sabe que o funcionamento de uma lâmpada, por exemplo, ela só ocorre graças à passagem da eletricidade, à passagem de elétrons. Porque ele é quem leva a carga elétrica para fazer funcionar qualquer equipamento, inclusive uma lâmpada dessa. Mas na frente eu vou explicar isso direitinho.
Então, é o seguinte, falamos que as pilhas elas sofrem um processo de oxirredução. Na verdade, as pilhas é uma reação de oxirredução. Então, alguém se oxida e alguém se reduz. Alguém sofre oxidação, alguém sofre redução. Alguns conceitos importantes para vocês, que vocês precisam saber, é justamente esses. Na oxidação, ocorre o quê? Ocorre perda de elétrons. Na redução, ocorre ganho de elétrons. Então, é sempre alguém quer perder e alguém quer ganhar. Então, vamos explicar isso aqui bem direitinho. Então, a oxidação, perda de elétrons. Aumento, o número de oxidação do elemento aumenta. O que é isso? Aqui, gente, vocês viram no primeiro ano ainda, quando a gente estava estudando, que no átomo ele pode perder elétrons, né? Vamos só imaginar o seguinte: no átomo, você sabe que ele é composto de prótons, elétrons e nêutrons. Prótons são cargas positivas, elétrons são cargas negativas, e os nêutrons não têm carga. Beleza, então vamos considerar esse átomo neutro que está aqui. Então, 3 cargas positivas e 3 negativas. Isso é o que caracteriza o átomo neutro. A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. É o que está ocorrendo aqui no zinco. Isso aqui não representa o zinco, certo? Esse átomo não é o átomo de zinco. O átomo de zinco ele tem 30 prótons, 30 elétrons no estado neutro. Só para dar um exemplo, para exemplificar, para você entender quando o cara perde elétron e o número de oxidação aumenta. Então, se ele perder, se esse átomo aqui, qualquer, perder um elétron, o que vai acontecer? Perder um elétron, vou tirar uma carga negativa, carga negativa. Então, ele vai ficar com um excesso de uma carga positiva. Então, ele vai ficar positivamente carregado, com a carga mais 1. O zinco, ele tem carga zero. Perdendo 2 elétrons, ele vai ficar com carga mais 2. Ele vai perdendo 2 elétrons, ele vai ficar com essas 2 cargas positivas. Tá? Então, é o seguinte, como é que eu sei que o átomo perdeu elétron? Gente, em toda reação química, a gente conhece a parte da esquerda como reagente e a parte da direita como produto. Então, vamos lá. Quando a gente diz que ele perdeu elétron, esses elétrons perdidos têm que estar na parte dos produtos. Né? Se ele tivesse ganho, ele teria estado aqui desse lado esquerdo, na parte dos reagentes. Basicamente é isso, ok? Então, por que o número de oxidação aumenta, que a gente fala? Só explicando essa parte. Porque aqui é o contrário, redução, né? Por que o número de oxidação aumenta? Se aqui é zero, o zinco ele passou para mais 2. Então, de 0 para mais 2, houve um aumento. Né? Se de 0 para mais 2, houve um aumento de 2 cargas. Então, por isso que a gente diz que aumenta o NOx, perdendo elétron. Aqui sim, dá para a gente explicar basicamente o que a gente precisa que vocês entendam, certo? Então, é o seguinte, o que acontece aqui? Esse aqui é o modelo da pilha de Daniel, né? Aqui, como eu já falei, temos 2 cubas eletrolíticas, 2 células eletrolíticas. Aqui tem uma solução de sulfato de cobre, azulada, uma solução de sulfato de zinco. Como falei, os eletrodos são ligados por um fio metálico, onde os elétrons vão passar de um polo para outro. Quando a gente fala isso, se você observar uma pilha, ela tem 2 polos. Ela tem o polo positivo e o polo negativo. Aqui, o polo positivo e o polo negativo. Os elétrons nas pilhas, eles sempre vão fluir do polo negativo para o polo positivo. Então, é o seguinte, o que está acontecendo aqui do zinco? O zinco, a gente já sabe que ele está perdendo 2 elétrons. Então, os elétrons vão partir do eletrodo de zinco, percorrer esse fio metálico, acender essa lâmpada e chegar ao eletrodo de cobre. Já o cobre está ganhando os 2 elétrons que o zinco está perdendo. Aqui sim eu posso mostrar essa reação. O cobre ganhando 2 elétrons. Vamos explicar direitinho o que ocorre realmente. Essa ponte salina que está aqui, gente, é para equilibrar essas cargas que estão aqui. Aqui está cheio de íons. Então, eu preciso manter um equilíbrio, já que alguém está saindo e alguém está entrando. Se, o que é importante para a gente entender aqui? O polo negativo na pilha, ele vai ter um nome. Ele é chamado de ânodo. O polo negativo é chamado de ânodo. É onde sofre oxidação, a perda de elétrons. O polo positivo é chamado de cátodo. É onde sofre redução. Quem está ganhando elétron? Aqui só para a gente, um bisuzinho que o pessoal gosta de falar, o ânodo sofre oxidação. 2 vogais. Cátodo sofre redução. 2 consoantes. Só para você entender. Se nós observarmos, o eletrodo de zinco ele está diminuindo de tamanho. Por que ele está diminuindo de tamanho? Porque o zinco está perdendo 2 elétrons. O zinco metálico que está aqui, que é esse ZN0, que está aqui, ó, ZN0, ele estava inteirinho.
Como ele está perdendo elétron, ele está passando do zinco metálico e esses íons estão passando para a solução. Então, ocorre um desgaste aqui. Oxidar é justamente isso. Por exemplo, se uma esponja de aço que está aí na pia da sua casa, ela vai sofrer oxidação, naturalmente, e ela vai diminuir a massa dela. Então, oxidar é você perder, você diminuir essa massa. Ok? Já o eletrodo de cobre, o que está acontecendo? Aqui, ele está ganhando, aumentando a massa dele. Por que está aumentando a massa? Porque o cobre está ganhando 2 elétrons. Quando ele ganha 2 elétrons, ele se transforma em cobre metálico. E esse cobre metálico, ele se deposita aqui. Então, quem sofre oxidação, reduz aqui essa massa do eletrodo. Quem sofre redução, aumenta essa massa do eletrodo. Basicamente, o que é que a gente precisa saber aqui de vocês? O que é que vocês precisam saber, na verdade? Que o polo negativo é o ânodo, sofre oxidação, perde elétron. Polo positivo, sofre redução, ganha elétron. Tranquilo? Vamos ver agora o que ocorre, só para a gente esclarecer aqui. Modificações e algumas explicações que ocorrem aqui. Na verdade, já falei quase tudo, né? Só porque aqui está escrito. Então, é o seguinte, na lâmina de zinco, a corrosão da lâmina, vai ficar aqui, a gente já mostrou, né? E onde sofre oxidação é o ânodo. Aqui ocorre deposição, né? Aumenta a espessura aqui da lâmina de cobre. Ocorre a diminuição da cor azul. Por que ocorre a diminuição da cor azul? Porque o cobre ele tem uma coloração azulada. Então, à medida que ele vai se depositando aqui, ó, diminui essa coloração. Então, aqui só para mostrar que quem sofre redução é o K. Essa é uma aula rápida, gente. Espero que seja rápida, para não ficar cansativo. Já que é um assunto também que não é, assim, vocês não vão pegar de cara. Estou tentando explicar aqui o básico para a gente poder prosseguir. Já que as pilhas tem muita coisa para frente. A gente vai calcular o potencial de uma pilha, como é que eu sei que alguém sofre oxidação, como é que eu sei que alguém sofre redução, e por aí vai. Aqui é só a representação do que está aqui. Na verdade, são as semi-reações. Essa semi-reação que ocorre no ânodo, que é o zinco, é a semi-reação de oxidação. Essa semi-reação que ocorre no CAP, que sofre redução, é a semi-reação de redução. Então, veja só, se quando eu coloco essas duas equações que estão aqui, essas duas equações aqui, ó, oxidação, redução, a gente faz esse esquema aqui. Se alguém perde 2 elétrons, alguém tem que ganhar 2 elétrons. Se alguém perde 3 elétrons, alguém tem que ganhar 3 elétrons. E assim vai. Se isso não ocorrer, nas duas semi-reações, a gente tem que fazer um balanceamento para adequar isso. Então é o seguinte, quando eu junto as duas aqui, junto as duas semi-reações, faço uma soma, vejo que eu posso cancelar esses 2 elétrons que estão aqui na primeira semi-reação de oxidação com esses 2 elétrons que estão aqui na semi-reação de redução. Cancelando os 2 elétrons, o que é que eu tenho? Então, Zn sólido, zinco sólido, cobre 2 mais em solução, produzindo zinco 2 mais e cobre 0. Ok? Então, veja só que o NOx, aqui é porque eu não coloquei um 0, mas aqui tem um 0. Então, aqui está sofrendo oxidação, aumento do NOx, está sofrendo redução, diminuição do NOx, passando de 2 para 0. Existe uma maneira da gente representar. Ah, esqueci de falar. Essa reação aqui, gente, é a reação chamada reação global da pilha. Essa é a reação global. Oficialmente, por convenção mundial, e essa convenção mundial quem determina aí o PAC, e o PAC em inglês, não sou muito bom não, mas quer dizer União Internacional de Chemistry Pure Application. Aí fica para o professor de inglês, viu? Mas e o PAC é um órgão, é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela que determina tudo que ocorre em relação à química. Então, sempre, como é que nós vamos representar? Isso é uma maneira genérica da gente representar. Do primeiro lado, é a substância que sofre oxidação, do outro lado, a substância que sofre redução, já que é uma reação de redução. Oxidação perde elétron, redução ganha elétron. Olha só o que está do lado esquerdo aqui. Usando essa notação, a pilha estudada pode ser representada por. Então, tudo aquilo que está aqui, essa semi-reação, essa coisa toda, pode ser representada por isso. E daqui a gente pode chegar até lá. Porque se a gente sabia, a gente tem que saber voltar. Tá bom? Então, aqui, ó, o zinco sofrendo oxidação, separado por essa barrinha aqui, ó. É como se fosse essa setazinha aqui, sofrendo oxidação. Essas duas barrinhas que tem aqui é a ponte salina.
é a representação da ponte salina. E aqui é quem está sofrendo redução. Mesma forma aqui. Cobre 2+, tracinho, cobre 0. Então, essa é a maneira de se representar uma reação global da pilha. Ok? Qualquer dúvida, vocês vão mandar para mim no WhatsApp. Porque esse vídeo aqui eu vou postar nas turmas de vocês para que vocês analisem e aí venham os questionamentos, já que aqui eu estou gravando essa aula, não está sendo ao vivo para as turmas. Ok? Para encerrar, falei que ia ser bem rápido, eu coloquei aqui uma pequena questão para a gente entender. Veja só, aqui a gente tem a representação daquele modelo, tá? Aqui as duas cubas eletrolíticas, ou células eletrolíticas, e aqui eu tenho os eletrodos. Aqui ele não está dizendo que eletrodo é esse, qual é o metal. Também não importa. Apenas eu tenho um eletrodo A e um eletrodo B. Um fio metálico conectando essa lâmpada e a passagem dos elétrons. Beleza, o que é que precisa saber daqui? O eletrodo B está sofrendo uma oxidação ou uma redução. Ó, gente, o que a gente falou anteriormente? Onde saem os elétrons é o polo negativo. Pena que eu não posso escrever aqui, né? Se tivesse uma mesinha digitalizadora, dá para escrever. Onde saem os elétrons, na pilha, é o polo negativo. É chamado de ânodo. Onde chegam os elétrons, é o polo positivo. É o chamado de cátodo. É o seguinte, o eletrodo B está sofrendo oxidação ou redução? Acabei de falar. Polo negativo, ânodo. Ânodo, oxidação. Então, o eletrodo B é onde está sofrendo oxidação. O eletrodo B é denominado cátodo ou ânodo. Ora, se ele está sofrendo oxidação, é onde saem os elétrons, ele é o ânodo. Oxidação, ânodo. Redução, cátodo. Então, o eletrodo B é o ânodo. O eletrodo B é o polo positivo ou negativo? Também acabei de dizer, de onde saem os elétrons, sempre na pilha vai ser o polo negativo. Onde chegam os elétrons, nas pilhas vão ser o polo positivo. Aqui eu não coloquei nenhuma questão do eletrodo A, mas é o contrário, né? O que ocorre no B, o contrário é aqui. Ok? Próxima aula, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, uma aula bem curta, né? Introdutória, na verdade, para que vocês se familiarizem. A gente vai dar continuidade e responder ainda algumas questões dessa primeira parte, dessa primeira aula, ok? Então, espero que tenham gostado, espero que assistam, espero receber perguntas, ok? Então, boa tarde, tchau.